Você sabia que muitos dos problemas afetivos, conjugais, de relacionamentos têm ligação com a família de origem? Se você quiser entender melhor sobre isso, fique comigo até o final. Oi, eu sou o Rodrigo Ferretti e esse é o canal que vai descomplicar a sua vida através do autoconhecimento. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que tem 30 anos de idade. E a pessoa estava muito desvitalizada, sem energia, sem esperança a respeito da vida. E aí então veio me falar que estava vindo de um término de um segundo relacionamento, segundo casamento. Com 30 anos de idade, já havia casado 2 vezes e os 2 casamentos não tinham dado certo. Eu perguntei se estava morando na casa dos pais e a pessoa falou que sim, que havia voltado para a casa dos pais e que morava lá com os pais e mais um irmão mais novo. E então a pessoa disse da sua contrariedade a respeito dessa última separação, que a pessoa não havia sido justa, que a pessoa não havia sido respeitosa o suficiente, porque exatamente na hora que a pessoa melhorou um pouco mais a vida dela, ela o abandonou. E então eu quis que essa pessoa me falasse um pouco mais sobre como que estavam as coisas lá na casa dos pais. A pessoa disse que da mesma forma como sempre foi. A mãe e o pai não se entendem, sempre brigam. E essa pessoa e o irmão tinham a necessidade de ficar em casa, cuidando da mãe. Mas eu perguntei, mas cuidando da sua mãe por quê? Ela tem algum problema? Ah, não, ela não tem problema, mas é porque o meu pai ele tem às vezes uma postura agressiva. E quanto tempo que isso daí acontece? A vida inteira sempre foi assim. A vida inteira sempre foi assim e sua mãe se mantém nesse relacionamento. E você então e seu irmão tem que ficar cuidando da sua mãe para o seu pai não fazer nada com ela? Eu falei assim, desde pequeno. Foi então que eu falei para a pessoa refletir. Você sabia que enquanto os papéis na casa da sua mãe, do seu pai, estiverem fora do lugar, você não vai dar conta de ter um relacionamento saudável fora? Você sempre vai estar racionalmente buscando uma coisa, mas na prática vai encontrar uma coisa diferente? Eu falei assim, não entendo como. Eu falei assim, para que a família dê certo, o pai tem que cumprir o papel de ser pai, a mãe tem que ser mãe, e os filhos têm que assumirem simplesmente o papel de filhos. Você e seu irmão não estão no papel de filhos da sua mãe. Você tem sido mais pai ou mãe da sua mãe. Porque, olha só a forma como você lida com ela. Como se ela fosse uma criança, uma pessoa incapaz de assumir a responsabilidade pela própria vida. Então você e seu irmão têm sustentado a sua mãe nesse papel. Você conhece aquela história da vaquinha e do sábio? Ele falou assim, não. Eu contei para ele a história que é bem rapidinha e bem conhecida, mas que vai esclarecer muito bem sobre isso que está acontecendo. Havia um sábio que estava passando por uma região. E ele então passou por uma propriedade muito pobre, muito simples. E havia uma família lá. E ele então quis conversar com essa família, porque isso era da postura deste sábio. E a família disse que passava grandes privações. Eles praticamente não tinham nem o que comer. Viviam naquela casa pobre. E a única coisa que eles tinham que dava sustento a eles era uma vaquinha. A vaquinha dava o leite e eles sobreviviam disso. E o sábio então aceitou a acolhida, dormiu lá. Mas de madrugada, querendo ajudar a família, o sábio se levantou, pegou a vaquinha e levou a vaquinha para o precipício e jogou a vaquinha precipício abaixo. A vaquinha morreu. E ele foi embora. Passou-se mais de um ano, o mesmo sábio, passando por aquela região, ele viu que naquela propriedade tudo estava mudado. Havia uma casa bonita, grande, um jardim muito bem cuidado, árvores frondosas, havia muito gado ali, agora naquela propriedade, plantações. E ele então chamou, ele queria ter notícias daquela família que morava lá antes. E a pessoa disse, não, somos nós mesmos.
a mesma família. Aí ele falou assim, olha que curioso, porque o que aconteceu com vocês? Porque me parece que há mais de um ano atrás vocês estavam passando por grandes privações, não foi? Ah, foi sim. Mas o que acontece é que nós passávamos muita dificuldade e a gente tinha uma vaquinha que era o nosso sustento. Aí aconteceu uma tragédia na nossa casa. A tragédia foi que a vaquinha, sabe-se lá como, ela caiu do precipício e morreu. Mas aí então a gente teve que usar de criatividade, a gente trabalhou, batalhou, meu pai foi fazer curso, minha mãe passou a trabalhar aqui, eu, meus irmãos, e a gente conseguiu fazer a nossa propriedade prosperar. Todos nós crescemos. Aí eu fui e falei assim para ele, você entendeu? Você é a vaquinha da sua mãe. Que? Sua mãe está sendo mantida na posição dela porque você e seu irmão, de alguma forma, vocês estão sustentando ela nessa posição de coitada, de vítima. Aí eu perguntei assim, mas quando sua mãe foi casar com seu pai, ela te pediu permissão? Ela te pediu orientação para casar? Eu falei assim, não, claro que não, eu nem tinha nascido ainda. Pois então, por que você se sente responsável pelo relacionamento da sua mãe? Você tem que cuidar da sua vida e deixar sua mãe assumir a responsabilidade pela vida dela. Sua mãe é uma pessoa adulta, independente, e ela tem que ser tratada como uma pessoa adulta para ela assumir o papel dela. Os papéis estão trocados. E ele falou assim, nossa, mas eu queria tanto ter uma filha. Eu falei assim, você já tem uma filha. E a sua filha é sua mãe. Mas se você quiser ter uma filha de verdade, você vai ter que mudar esse papel. Você tem que ter o papel de ser só filho da sua mãe. Então, os filhos, eles devem aos pais. Devem aos pais o quê? Gratidão. Gratidão pela vida, pela existência, pelas possibilidades. Você talvez esteja vendo seu pai como uma pessoa difícil, né? Sim, ele é muito difícil. Pois então, seu pai e sua mãe, eles são plugue e tomada. Só existe um porque existe o outro. Os dois precisam um do outro para poderem aprender a mudar e a melhorar. Mas na medida que você e seu irmão se colocam no meio, vocês estão interferindo na melhora dos dois. O seu pai não é tão ruim assim. E sua mãe também não é tão indefesa assim. Mas vocês têm que dar a autonomia para que eles se ajustem, para que eles se entendam. Então, a vida dessa pessoa está limitada em função de assumir a responsabilidade pelo relacionamento da mãe com o pai. Então, por mais que a pessoa deseje progredir profissionalmente, financeiramente, afetivamente, mas essa pessoa sempre vai esbarrar nos limites da família. Sempre a pessoa vai estar fazendo um caminho de volta para casa. Tenta, tudo parece que vai ser diferente, mas depois de um tempo volta. E aí as pessoas que essa pessoa acaba se relacionando conseguem perceber que essa pessoa não deu conta de se desvincular, que não vai sair de lá nunca. Está sempre voltando, está sempre indo, está sempre cumprindo. A energia está voltada para trás, não está voltada para frente, para constituir uma nova família. Existe falta de energia para formar o novo. Então, tem que resolver lá atrás, na família de origem, para dar conta de seguir adiante. Então, qual que é a solução? A solução é trabalhar isso, é ressignificar os papéis, é assumir o papel de filho, assumir o papel e a responsabilidade pela própria vida, para poder seguir adiante. Aí vai ter possibilidade de crescer. Então, para quem estiver sentindo dificuldades em assumir, em ajustar-se nos próprios papéis, para poder seguir adiante, busque a ajuda de um profissional para você ressignificar o seu passado. Tem que trabalhar hoje e tem que trabalhar lá atrás para se liberar, senão não dá conta de avançar. Investir no próprio crescimento, na liberação dessas questões emocionais, familiares, é o que vai marcar a diferença de progredir financeiramente, de se realizar afetivamente. Então esse é o caminho. Esse assunto é importante para você? Esse assunto te interessa? Se você quiser saber mais sobre relacionamentos, outros temas ligados à psicologia aplicada, à psicologia ligada à vida, escreve aqui embaixo nos comentários que, de repente, a gente vai utilizar das suas sugestões para a gente criar novos vídeos.
Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações, porque tem muita coisa boa por aí. E eu te vejo no próximo vídeo.